Programa Entre Nós. Um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel. Ambientes que inspiram. E Bela Casa. O lugar certo para se sentir simplesmente único. O Entre Nós está especial. Nós vamos falar de sorte ou de falta de sorte, na verdade, de matemática. Vamos conversar com um professor de matemática sobre as probabilidades da gente ter sucesso nas apostas que a gente faz na loteria. O que mais, Dani? Nós vamos falar também do significado dos sonhos. O que será que o sonho pode revelar sobre uma pessoa? E tem receita. Tem um tabule maravilhoso, um tabule à moda antiga. Vocês vão aprender e vão gostar. É isso aí. Então fique com a gente. Fique entre nós. Estamos começando mais um Entre Nós desta semana. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como sempre, nós começamos o programa aqui, né, Kátia? Na cozinha, como eu sempre digo, o melhor lugar da casa. Qual é a receita de hoje, Kátia? Hoje eu vou trazer uma receita super bacana, leve, saudável, que é um tabule. Só que assim, é um tabule original, um tabule como meu avô fazia, um tabule à moda antiga. Tá? Bem libanês mesmo. Bem árabe mesmo. Nem por isso mais difícil, né? Mais fácil. Não, ou igual. Super fácil, super tranquilo. Tá certo. Então eu vou passar os ingredientes, porque essa receitinha, pelo jeito, vai agradar muito ao César Barroso, com né? certeza, não vai carne Receita comigo. vegetariana, então vamos lá. Você vai precisar de 200 gramas de trigo para quibe. Trigo para quibe. Eu já coloquei o trigo de molho, né? E ele ficou assim, ó, tá vendo? Eu já coloquei ele de molho. Ele descansou e ele ficou de molho. E assim, ó, um segredinho para vocês. Quando vocês colocarem o trigo de molho, vocês podem colocar umas pedrinhas de gelo. Porque aí ele fica meio crocante, ele vai dar uma... Ele vai levantar, fica bem crocante, vocês vão gostar. Continuando aí os ingredientes, são 2 xícaras de salsinha, 2 tomates maduros picados, 1 xícara de hortelã picada, 1 xícara de azeite de oliva, suco de 1 limão e sal e pimenta a gosto. Agora vamos para o preparo aí do prato. Isso, ó, no tabule antigo é assim, só salsinha e hortelã, não entra pepino, nada disso. É só salsinha e hortelã e um tomate para dar uma certa cor no tabule. Então aqui, ó. Aí agora eu vou colocar uma pimenta do reino, pouquinha, não precisa muito. Até porque as crianças gostam da receita, isso, né? As crianças gostam. Vou colocar o limão, ó. E você coloca o limão quase na hora de servir. Sabe por quê? Porque o limão vai murchar a salsinha. Isso é um grande segredo. Você vai deixar ele descansar com todos os temperos, menos o limão. O limão, porque assim, Dani, se você coloca o limão, a salsinha murcha, o tomate também. É como acontece quando a gente tempera a salada e deixa para comer um pouquinho depois, né? Isso, tem que ser na hora. Então o limão você já sabe. Então vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de limão. E pode ser qualquer um, siciliano, tahiti, pode ser, limão. O que você, limão rosa, o limão que você tiver em casa. Outra coisa que eu nunca vi faltar é a essência dessa receita é a hortelã, né, Cátia? Hortelã, eu coloquei tabule sem hortelã, né? Não existe comida árabe, quase nenhuma sem hortelã. Que legal. Né? Eu falei no início, Kátia, libanesa, tem diferença o prato de uma região para outra? Não, é um prato árabe, né, que todos os povos árabes comem tabule. Agora, o sal, eu vou colocar bem pouquinho, tá? Porque eu não sou muito a favor de sal, gosto de pouco sal. Você botou azeite agora, né? Eu coloquei o azeite. E eu vou colocar, só para dar um certo glamour, um sal negro, tá? Um sal negro, assim, só para dar uma crocância. Para ficar bem gostoso. Mas quem não tiver, sabe o que você pode fazer? Pegar sal de churrasco, dar uma socadinha nele, uma batidinha nele no liquidificador e colocar assim, ele meio... Faz o mesmo efeito. Faz. Que delícia. Boa dica, porque às vezes a gente não encontra com facilidade o sal negro. E olha, na hora de colocar no prato, eu vou colocar
assim, ó, umas rodelas de palmito, que também, isso aqui é opcional, gente. Vocês podem colocar, esse palmito aqui é maravilhoso, eu ganhei de presente esse palmito, maravilhoso. E vou mostrar para vocês uma outra coisa que eu vou colocar no prato, que vocês até vão se assustar. Ó, isso aqui é aspargos, que eu também ganhei, porque devido ao nosso vegetariano aqui, então eu ganhei aspargos e vou colocar, os aspargos são tio Paco, olha que maravilha de aspargos. Então palmito e aspargo entram na finalização do prato. Na finalização, só então por aqui nós já terminamos. Já terminamos a receita, agora ela pode descansar por 15 minutos e no próximo bloco eu vou montar o prato para vocês. E eu fiquei pensando, você colocar o palmito e o aspargos junto, tem tudo a ver, porque os três têm um sabor mais ácido, como é que diz assim? Ele é mais ácido, mais picante, mas ele combina. Refrescante, né? Também, né? Eu vou colocar do lado, assim, viu, César? Para vocês... Deixa para surpresa, então. Surpresa. A gente vai para o intervalo, lembrando que essa receita está no Facebook e também na nossa página tvr23.com.br. Não saia daí, o Entre Nós volta já. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro dos amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Estamos de volta com o Entre Nós e agora eu pergunto para você que está em casa, você costuma jogar na Mega Sena toda semana? Bom, enquanto a sorte não chega para você, hoje nós vamos, César, dar aquela ajudinha com a estatística, porque segundo os estudiosos, a estatística está para a sorte também, para ajudar nos jogos. Por isso, César, nós convidamos o João Galli, que é engenheiro de produção e professor de matemática, e vai nos ajudar aí a entender um pouco dos jogos, né? O fator sorte é muito importante? Eu diria que é vital nisso daí, visto que a probabilidade para você poder trabalhar com jogos é a mesma para todo mundo, né? Estamos falando de circunstâncias assim, que o jogo é limpo, não tem nenhuma falcatrua, nem nada, a sorte é preponderante para a pessoa poder ganhar no jogo. Mas enquanto a sorte não bate a porta, a gente pode recorrer aí à matemática, né? Pode. Existe uma maneira de eu trazer também para o meu lado as estatísticas e conseguir fazer um bom jogo? Tem. Você pode puxar, por exemplo, as estatísticas dos últimos números que ocorreram, como que está se saindo o jogo nos últimos resultados, mas a probabilidade de ocorrência para cada número nesses jogos que a gente fala tipicamente, Mega Sena ou mesmo a loteria esportiva, quando a gente vai ter uma partida de futebol, a probabilidade seca é a mesma. O que eu chamo de probabilidade seca? Se você pegar um jogo de futebol, tipicamente as pessoas falam assim, olha, a probabilidade de vitória é 50%. E não é verdade, porque nós temos 3 oportunidades. Nós temos a vitória, a derrota e o empate. Então a probabilidade da vitória é 1/3. Mas de repente tem aquele jogo que tem os compadres, todo mundo quer empatar, e já aumentou a probabilidade do empate. É verdade. Agora eu queria perguntar, como é que eu posso investir nessa técnica? Se existe uma técnica para eu poder jogar, eu quero ficar rico.
Bom, a melhoria como ficar rico... Eu quero cortar o caminho, eu quero ficar rico. Se houvesse uma técnica mesmo isso daí, eu já não estava nem aqui. Eu já estava no Caribe, eu não estava fazendo programa, não desmerecendo ninguém, por favor. Claro. Mas é que não é algo assim que existe fácil para todo mundo, né? É só observar que o pessoal que joga, os matemáticos, enfim, quem estuda isso, consegue ter uma maior aproximação. Mas a certeza ninguém tem. Porque alguns estudiosos da área, inclusive até os próprios matemáticos da Caixa Econômica Federal, divulgam aí alguns estudos, alguns balanços que eles fazem, que eles dizem assim, normalmente você não deve jogar em números iguais, esqueça aquela história de ficar jogando na data do seu aniversário. Quando teve a série Lost lá, que tinha aqueles números do Lost, todo mundo jogava os números do Lost. Não, nunca saiu, gente. A pessoa ficou Lost mesmo. Ficou perdida no meio da ilha tentando fazer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, eles acabam dando algumas dicas. Você daria algumas dicas nesse sentido? Basicamente, somente aumentar a sua probabilidade de ocorrência através de você fazer um grupo, um bolão, alguma coisa assim. Por quê? Porque, vamos analisar a Mega Sena novamente. Você tem 60 números. E aí você vai ter combinações desses 60 números 6 a 6. Né? Então você vai ter um grupo de 6, outro grupo de 6. Vamos imaginar todas as possibilidades de grupos de 6 que possam ocorrer. Quer dizer, uma delas tem que acontecer. Se ninguém apostar naquelas possibilidades, ninguém vai ganhar e vai acumular para o próximo. Como que eu ganho então? Como que aumenta a minha possibilidade? Se eu formar um bolão, então você dá um palpite, a gente vai montar aqui, depois eu vou montar outro palpite, e a gente vai formar combinações para tentar aumentar a minha possibilidade de ganho, ou seja, eu vou ter mais oportunidades dentro do universo todo possível que eu tenho. Então, para você que está em casa, o bolão pode ser uma ótima estratégia. Uma estratégia melhor. Para você conseguir ganhar um prêmio. Ou jogar vários números, né? Gastar bastante dinheiro, jogar vários números, fazer parte de um bolão. Sonhar não adianta, né? Não adianta você imaginar o número, sonhar. Às vezes a pessoa sonha com os números. Não, porque na verdade isso é superstição, porque a probabilidade de ocorrência de cada número é a mesma. Ou seja, cada número vai ter a ocorrência dentro dos 60 que você tem. Como eu estou falando, dentro do jogo esportivo, a vitória, o empate, a derrota é 1/3. Ah, mas aí o time levou uma mala branca, levou uma mala preta, que a gente vê por aí. Muda a probabilidade, o empenho dos jogadores muda. Por isso que eu falo, a probabilidade seca é a mesma, então não tem jeito. Mas, João, tem números que repetem de um jogo para o outro e tem números que demoram muito tempo para aparecer. Tá, alguma coisa aí. Isso ocorre basicamente pela sua amostra. Se a sua amostra não for suficiente para a estatística, vai te dar essa tendência, às vezes, equivocada. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar aqui para você uma moedinha e a gente vai falar em termos de cara e coroa. Cara e coroa. Eu jogo a moedinha para cima. A probabilidade da cara ou de da coroa é 50%, certo? Pois bem, nós vamos jogar aqui a moedinha 4 vezes, certo? Por essa tendência, teria que dar 4 caras, 4 coroas. Normalmente não vai dar. Vai dar 5 caras, 5 coroas, 6, 7, números distintos, isso daí que não vai ser igual. Mas de onde sai essa história de ser 50%? Bom, nós jogamos 8 vezes. Vamos experimentar jogar 10 milhões de vezes. Vamos experimentar jogar 1 bilhão de vezes. Vai tender para 50% o número de caras e o número de coroas. A amostragem foi maior. Muito maior. A mesma coisa para esses números. Se a gente pega os números da Mega Sena de 2013 para cá, você vai falar, tal número apareceu mais, mas é de 2013 para cá. Isso, a gente tem até os dados aqui. Em 2013, os números, né? O número que ganhou aí foi o número 4. Certo. Que mais apareceu nos jogos, né? Depois vem em segundo lugar na lista os números 2, 6 e 44, que saíram 14 vezes. O número 28 vem em terceiro no ranking, saindo 13 vezes. E depois teve o 17 e o 54. Como a gente fala, por enquanto, né? Exatamente. Vamos ver daqui a não sei quantos anos e jogando, isso aí tende a empatar a chance de ocorrência de cada um. Agora, João, as pessoas têm mania, né? Apostam sempre na Mega Sena porque o prêmio é mais poupudo. Sim. Diminui a chance de ganhar quando tem muito mais apostador. Na verdade, a chance você é a mesma. Você pode ir na Loteria Federal, você pode ir numa outra que de repente não está tão... Quais os nomes dos jogos mais comuns?
Olha os dados que eu tenho aqui. Apesar de dar prêmios populares, a Mega Sena tem a pior chance de vitória. 20 vezes menor que na Loteria Federal e 15 vezes menor que na Lotomania. Mas isso não é por causa do número de apostadores. Isso daí é por causa do número de combinações possíveis. Por exemplo, a gente pega a Mega Sena, aquilo que eu estava comentando. Eu não lembro exatamente os números de cabeça, mas as possibilidades que você tem vai ser um número que é a combinação de 60, 6 a 6. Então são todas possibilidades. É um número enorme isso daí, se eu não me engano, passa de 50 milhões de possibilidades. Nossa. Então você vai ter uma em 50 milhões. Isso vai dar 0,000, não lembro exatamente se são 4 ou 5 zeros, 2% para você poder ganhar. Posso estar errando o número de zeros aí, mas é um número de zeros grande, quer dizer, o número é muito pequeno. A chance de você ganhar é muito pequena. Outros jogos, pelo número de combinações, fica mais fácil, porque o número de combinações é menor. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, se amanhã você fosse sair para jogar, como é que você faria a combinação de números que poderiam ter mais chance de entrar aí para as estatísticas dos milionários? Olha, na verdade a gente pede pro Papai do Céu, faz um bolão, né? Fala, Papai do Céu, me dá uma chance e pronto. Bom, João, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. De repente eu apareci aqui nesse restaurante, sabe por quê? Eu vim pegar um pouquinho da alegria das pessoas que estão aqui. E elas estão tendo um almoço de confraternização porque tiveram uma conquista aqui em Sorocaba. Eu poderia dizer até uma conquista política. Conseguiram aprovar uma lei para celebrar uma profissão. A partir do dia 31 de agosto, todo ano, a partir de agora, 31 de agosto vai celebrar o Dia do Outdoor. Vamos saber quem são essas pessoas que trabalham com outdoor? Vamos conhecer um pouquinho desse mundo? Vamos lá. Agora em Sorocaba, todo dia 31 de agosto vai ser dia de festa para as pessoas que trabalham com uma forma de comunicação muito visível, que é o outdoor. Sorocaba tem uma lei hoje que criou o Dia do Outdoor. E para o Márcio é motivo de festa. Sem dúvida, Sérgio. Queremos aqui agradecer a presença de vocês, parabenizar a TVR pelo trabalho que vocês estão feito. Fantástico. Eu acho que a integração da televisão regional é uma realidade hoje no Brasil. E nós estamos muito felizes aqui com a presença de vocês. Obrigado. A Central de Outdoor, ela tem hoje exatamente 37 anos. 31 de agosto agora a gente comemora 37 anos da nossa associação. E nós conseguimos em Sorocaba, através do vereador Mário Marti, a introdução da PL que seria comemorado oficialmente o nosso Dia do Outdoor aqui em Sorocaba. Então hoje nós estamos sendo parabenizados junto com Salvador, é a segunda cidade do Brasil em que passa a fazer parte do calendário oficial da cidade, dia 31 de agosto, comemorando a nossa grande data e a nossa grande alegria. Agora, muita gente olha o outdoor, acha bonito, não sabe o trabalho que dá, né? Explica pra gente o trabalho que dá colocar um outdoor. Não é simplesmente escolher um lugar e colocar uma foto, uma mensagem. Existe muita coisa por trás disso. Tem toda uma logística que você precisa avaliar, né? Que às vezes você só vê o outdoor na rua, mas não tem a noção real do que você precisa para chegar àquele ponto. Então a gente costuma dizer que você encontrar uma esquina positiva para que você tenha uma peça de impacto, ela às vezes demora um pouquinho de tempo e aí você tem uma negociação com o imóvel, com o proprietário do imóvel. Então às vezes não são muito fáceis, mas é um trabalho compensador. A gente tem tido resultados fantásticos com grandes campanhas que o anunciante nos dá esse feedback. Esse aqui eu conheço desde os tempos da TV. Ele criou a própria agência, cresceu, se posicionou no mercado de Sorocaba e hoje é uma das lideranças, com muitas boas ideias premiadas. Carlão, o outdoor para você, se você disser que é uma ferramenta útil para as agências, não tem jeito, né? É uma ferramenta útil. Sem sombra de dúvida. Hoje foi um dia muito legal que a gente resgatou aqui alguns trabalhos, né, que a equipe da Atua fez com muita criatividade, com muito sucesso, e demonstrando a forma que este meio pode ser bem usado, né? Então, realmente é, sem sombra de dúvida, um ótimo meio. O autor da lei, o vereador Marinho Marti, explica pra gente os motivos que o levaram a trazer essa festa para
as pessoas que trabalham com outdoor, né, Marinho? Na verdade, a mídia é um veículo de comunicação extremamente importante. E Sorocaba vive um momento de crescimento econômico, habitacional, etc. Nada mais justo do que apoiar a iniciativa da mídia de Sorocaba, dos propagandistas, dos profissionais dessa área, colocando no calendário oficial do município o Dia do Outdoor, que passa por uma discussão ampla com a sociedade no sentido de se regulamentar a propaganda. É o que nós queremos, que essa iniciativa não saia da poluição visual, mas de qualquer forma leve esta comunicação à população de Sorocaba. Portanto, na verdade até um reconhecimento a esses profissionais pelo trabalho que fazem em torno desta comunicação visual, eletrônica, etc. Marinho, parabéns pelo seu projeto. Tenho certeza que vai levar as pessoas a discutirem e a pensar com mais seriedade sobre as políticas de utilização de outdoor na cidade. Na verdade, nós necessitamos de uma regulamentação. É isso que a categoria quer, é isso que nós nos propusemos a fazer com vários vereadores que acompanharam esta ideia. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara. Portanto, é uma iniciativa de preocupação com o futuro e de o que é melhor para a cidade. É isso que nós queremos fazer. Muito do que a gente vê sobre o Iguatemi, sobre o Esplanada, está em outdoor. Vocês gostam de outdoor, né? Por que vocês gostam tanto de outdoor? A gente gosta porque, assim, para mim é cada vez uma mídia muito relevante, né? Pela questão estética, visual. Primeiro, você pode escolher onde que você vai trabalhá-la, né? Em função da quantidade, da localização, né? E principalmente aqueles pontos nobres, que são aqueles que a gente acaba sempre mais optando, você tem uma informação direta, clara, transparente, você consegue passar a mensagem da forma mais simplificada possível para as pessoas. Então, assim, hoje, quanto o shopping Iguatemi Esplanada é um grande usuário, né, do meio outdoor, justamente por isso, porque ele permite você ter uma quantidade de exibição da sua mensagem. No mínimo, ele traz a visibilidade para a marca que a gente precisa e mais, ele consegue transmitir alguma mensagem, seja uma campanha promocional, uma exposição, uma ação de eventos infantis, enfim. Ela é hoje muito usual, eu acho muito interessante. Hoje, como shopping center, nós somos bastante usuários dela. Agora a gente vai conversar com o Marcelo Moura, que é de São Paulo e presidente nacional da Central de Outdoor, e vem a Sorocaba para comemorar também o 31 de agosto agora em Sorocaba. É uma data meio rara no Brasil ainda, né, Marcelo? Com certeza é uma data rara. A primeira cidade a instituir como lei Dia do Outdoor foi a cidade de Salvador, e a gente agora tem algumas outras cidades no sul, e no estado de São Paulo é a primeira cidade que está com essa legislação, com essa lei, com esse decreto legislativo de tornar a data como Dia do Outdoor. E o que isso representa para esse ramo de atividade? O que é interessante comentar, 31 de agosto, por que 31 de agosto? Meados de 76, 77, rapidamente um grupo de empresários que precisava organizar a cidade de São Paulo no que tangia a paisagem urbana. Então nós tínhamos N formatos de peças de outdoor, tamanhos diversos, uma certa desordem urbana na questão do uso da paisagem urbana pela mídia outdoor. Eles se uniram e resolveram, vamos criar uma associação de empresas onde nós consigamos trazer para ela padrão, formato comercial e organizar a cidade para que a gente mantenha a cidade, de certa forma, harmônica com a mídia exterior. E eles criaram em 31 de agosto de 1977 a Central de Outdoor. São quase 38 anos, eu sou o 7º presidente da Central de Outdoor, não é? E aí de lá para cá a gente tem um pouco da mesma realidade acontecendo nesse 31 de agosto, né? Nessa data de hoje em Sorocaba, que a cidade de Sorocaba passou nesses últimos 2 anos por uma reorganização assistida pela Central de Outdoor, com apoio às empresas locais da Central de Outdoor, que são a BR Outdoor e a Imagem Outdoor, e com este apoio nós conseguimos fazer da cidade de Sorocaba quase que uma modelo, e ainda falta algumas coisinhas a serem feitas, do estado de São Paulo na questão do uso da paisagem urbana, e provando que é possível. Nós temos a inclusão, a mídia exterior com seu papel econômico numa cidade, entendeu? E preservando a paisagem urbana da cidade.
Eu gostei de conversar com as pessoas. Quem trabalha com publicidade é sempre gente muito viva, muito inteligente, muito cheia de ideias. E para você eu espero uma coisa, quando você passar por um outdoor, não é parar e pensar porque você está no trânsito, é seguir pensando, né? Às vezes pode estar ali uma obra de arte. No mínimo, tem muita gente envolvida em te transmitir uma informação. Aproveite. Inovar e surpreender. Esses são os objetivos da Marel ao lançar a ousada e moderna coleção 2014, destinada à casa toda e a ambientes corporativos. Em nossa loja, você será atendido por arquitetos e designers especializados em desenvolver e personalizar projetos que tornem o seu espaço único, como você. Assim, o seu dia a dia fica ainda mais especial e repleto de bom gosto. Marel, ambientes que inspiram. Rua João Wagner Vey, 860, telefone 15 3033 0875. A TVR apoia nosso projeto Adotei, porque amigo não se compra. Participe você também, adote um animal abandonado. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Estamos de volta. Você que estava acompanhando Entre Nós viu que a Kátia fez a preparação do tabule. E se você não estava assistindo, preste atenção que em poucos segundos você vai conseguir acompanhar a receita. Porque não vai no fogo, é fácil, é só misturar os ingredientes. Kátia, foram alguns ingredientes, além do trigo, né? O trigo, o tomate, a salsinha, hortelã, sal, pimenta do reino... E só. E limão. E limão no finalzinho, que é a dica, isso, para dar aquele acidez. Isso. Então agora eu vou montar assim, ó. Vou dar uma dica para vocês. Vocês vão pegar uma folha de alface, regar com azeite de oliva. Vocês vão fazer uma cama bem chique para esse tabule, ó. Tá bom? Uma cama de alface. Isso, uma cama de alface. Essa alface aqui é orgânica. É uma alface romana. Ó que linda. Que a gente encontra aqui no CEAGESP de Sorocaba. No CEAGESP, todo sábado as meninas estão lá vendendo produtos orgânicos. Entendeu? Uma rodela de palmito para dar aquela combinação de sabor, né? Dá para botar mais de uma, né, César Barroso? Favor, já que a gente ganhou. Presente dado, velho. A gente usa. Isso é bom demais. Agora o chiquetésimo do aspargo. Ó, o chique do aspargos. Olha aí, que aspargo. Eu vou colocar assim, ó. Tá vendo? Ó, que luxo. E para completar, porque... Ô Zilma, me presta essa colher aí, Zilma, por favor. Gente, hoje a Zilma tá aqui me auxiliando, entendeu? Aí, Zilma. A Zilma trabalha comigo, a gente fina pra caramba. Outra coisa, Aurélio, meu rei, quero agradecer as ostras. Eu trouxe a patroa, a Carol, tá? Olha que lindas. Obrigada, Aurélio. Aqui vieram lá de Ilha Comprida. Pelas pérolas que você também nos mandou. Muito obrigada. Qualquer hora você vem aqui fazer uma comida comigo, tá bem? Voltando aqui ao prato, ó. Aí vou colocar uma pimentinha, porque a gente merece. Gente, não vai pimenta no tabule, mas eu estou colocando só em cima do palmito. Só vai a pimenta do reino. Só a pimenta do reino. Olha que interessante a receita. Ela é leve, ela tem alimentos aí, nós já falamos no Entre Nós dos alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo, a pimenta é um deles, né? Dá um up aí no seu metabolismo. E agora nós temos essa receita. Eu li, Kátia, que o tabule ajuda muito para quem está querendo emagrecer, porque o trigo, ele tem muita fibra. Ajuda aí a melhorar o intestino, ajuda a reduzir o colesterol. Ai, que maravilha. Ajuda a reduzir o açúcar do sangue. Quem tem diabetes pode comer o tabule com um pouco mais de tranquilidade. Claro, não vai abusar, mas é uma alimentação muito boa. Boa, né? Bonito o prato mais. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui no meio do aspargos, ó, uma salsinha. O restinho da salsinha aqui. Isso. Eu parti o aspargos aqui ao meio, porque é tão grande que a pessoa não consegue comer ele inteiro. Só Está assim pronto inteiro. o prato. Está pronto, ó. É um prato simples e lindo. E maravilhoso.
Kátia, obrigada, viu? Me refrescante. Adorei. Refrescante. Lembrando que a receita está no nosso site. Agora, César, aproveitando que a gente está com um pouco de tempo hoje, eu adorei a sua camisa. Essa camisa é pra hoje puxar sua. Hoje é dia de rock, bebê? Não é dia de rock, mas é cheio de caveirinha. Aí o Zug, né, quando ele estava fazendo essa camisa, pensando aqui no Entre Nós, eu falei, Zug, você quer que eu use uma camisa de caveirinhas, o Zug? Ele disse assim, César, eu fiz um estudo para poder fazer essa camisa. Veja bem, na tradição mexicana que me inspirou, os mexicanos fazem festas e eventos, né, para como é que é o nome daquela santa? Nossa Senhora de Guadalupe, né? Nossa Senhora de Guadalupe, e eles usam caveiras para todos os lados. E eu adorei a explicação. Eu nunca usei nada de caveira, sempre achei que era uma coisa de dark, punk. Não, dizia o seguinte, que os mexicanos usam a caveira para dizer o seguinte, é de onde você veio, é para onde você vai. Aqui nós somos todos iguais nessa situação. Então, para ele lembrar que todo mundo é igual, ninguém é mais do que ninguém. Exato. Adorei. Então, adorei também. E você sabe que para as nossas filhas que têm a mesma idade, essa caveirinha tá super em alta, que são as Monster High, né? Ah, então é pro Monster High. Então você tá também agradando aí ao público infantil. Não, eu tô me sentindo bastante jovem, parece que eu tô em Beverly Hills, parece até que eu não tenho conta para pagar. Ai, que ótimo. Muito jovem. Bom. Quero aproveitar para você que está em casa, lembra da nossa promoção do cinema do Iguatemi Shopping, né? Do Iguatemi Esplanada Shopping? Pois é, nós temos vencedores, dá uma olhada. A TVR e o Grupo Cinépolis lançaram a promoção TVR Te Leva ao Cinema. Para participar, basta curtir a promoção na página da TVR, compartilhar com seus amigos e você estará concorrendo a um par de ingressos para curtir o filme de sua preferência no Cinépolis do Shopping Iguatemi Esplanada. E os ganhadores desse mês são Larissa Binelli, Gabriele Trindade, Beraldo Denner, Daniele Venturini. Parabéns! Basta chegar na bilheteria, retirar os seus ingressos e curtir o filme de sua preferência. Essa é mais uma promoção da TVR. Continue participando e boa sorte! Parabéns aos nossos vencedores, que vocês possam aproveitar o cinemão lá no Shopping Iguatemi, é fantástico. Falando em cinema, cinema é sonho, é expansão da imaginação. A gente não precisa sempre ir ao cinema para poder viajar. Dentro da nossa mente acontece de tudo. Já reparou nos seus sonhos? Você sonha cada coisa especial, coisa que te assusta. Que tal a gente conversar agora com um especialista sobre a interpretação dos sonhos e entender se eles não são, na verdade, grandes mensagens para a nossa vida. Vamos para a sala VIP? Se os sonhos ou os pesadelos são um mistério para você, por que não esclarecer isso agora? Podemos conversar, né? Então vamos conversar com uma psicanalista, Iona Souza, que está aqui com a gente. Vai tentar nos explicar se os sonhos têm essa função de ajudar a gente em algum aspecto. O Sigmund Freud, ele dizia que o sonho é alguma coisa reprimida que a sua mente libera. E o o Carl Jung, ele dizia que era dentro da gente habita um outro ser que se manifesta também. Você tem uma preferência por uma dessas teorias ou as duas são válidas? As duas são válidas, mas eu acho que o pai da psicanálise é o Freud, então a gente acaba se baseando por ele, né? Mas Jung, ele dedicou praticamente sua vida inteira para os estudos dos sonhos dele. Ele tem um material bastante interessante também. Agora, o que o sonho, Iona, pode revelar em relação à pessoa? Então, o sonho é manifestação do nosso inconsciente. Então, nós que produzimos, tudo que acontece na nossa psique não é por acaso. Se nós sonhamos com alguma coisa, é porque está dentro da gente. Só que é um conteúdo, muitas vezes vem fragmentos do nosso dia a dia, vem coisas do passado, vem coisas que a gente às vezes passa, por exemplo, por um outdoor. E a gente não presta atenção naquela imagem, mas o nosso inconsciente registra. E aí vem no sonho, e a gente não sabe de onde viu aquilo. Então essas imagens todas vão ficando fragmentadas nos nossos sonhos. Esse é o conteúdo manifesto, que é o que a gente sonha. Mas a interpretação vem do conteúdo latente. Quer dizer, por quê que a gente sonhou com aquilo? De onde vem? O que eu estou querendo dizer? Então são coisas que estão lá escondidinhas dentro da gente que vem nos revelar enquanto a gente dorme. Eu sou muito curioso com algumas coisas do sonho. Aliás, eu sou curioso com a curiosidade que as pessoas têm. Tem gente que diz assim, sonhar com água quer dizer uma coisa. Sonhar com gente chegando em casa quer dizer outra coisa. Sonhar com uma colher, sonhar... Você já ouviu falar alguma dessas? Aí, já, sonhar com o dente é morte, né? A pessoa fala. Com piolho é fofoca, intriga. Tem vários. Eu consulto lá, gente. A pessoa busca. Eu não sonhei com piolho essa noite, gente? Tá lá.
Fofoca, intriga, inveja, vamos lá ver o que é. Tem essas revistinhas que você compra, tem... Sim, na realidade isso não tem fundamento, porque o símbolo muda para cada um. Por exemplo, se eu sonhar com um leão, pode ser que para mim signifique força. Se você sonhar com um leão, pode ser que signifique medo. Então, a simbologia muda de cada pessoa. Não dá pra gente pegar um só e universificar para todo mundo. Então, depende do sonhador. A interpretação é feita a partir do sonhador, da fase que ele está passando, como está a vida daquele sujeito naquele momento. Então, é importante que um profissional faça a interpretação, não por revistinhas. É legal procurar, né, então, um psicanalista quando esse sonho pode estar trazendo algum transtorno, né? Exatamente. Que tipo de transtorno? O que a pessoa sente? Angústia? O que você recomendaria? Então, tem duas situações. O sonho recorrente, que é aquele que repete, às vezes deixa a pessoa bastante intrigada. O que é aquilo? É uma manifestação do nosso inconsciente, que o nosso consciente não está querendo entender, e aquele sonho vai se repetir até a gente entender. Então, por exemplo, uma pessoa tem um sonho repetido com morte. Ela se vê dentro de um caixão, ela se vê fora do caixão, chorando a própria morte dela. Isso pode significar que aquela pessoa não está querendo deixar morrer um aspecto de vida dela, para ela poder renascer. Ela fica com medo achando que ela vai morrer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você vê? É uma passagem, um ciclo que ela precisa mudar. Exatamente. E enquanto ela não entender isso, às vezes ela não tem estrutura mesmo ainda para entender, né? Depende da maturidade da pessoa. Mas enquanto ela não entender isso, esse sonho vai ser recorrente até o consciente dela compreender aquilo. E você perguntou sobre o transtorno. O transtorno que pode causar, digamos assim, é quando os pesadelos são muito fortes, muito agressivos e a pessoa desperta. Então ela tem vários despertares durante a noite por conta desses pesadelos. Aí eu acho que acaba trazendo um transtorno para a vida dela. Outra coisa, quando a gente tem todos nós, né? Às vezes a gente sonha com alguma coisa ruim, fica o dia inteiro mal-humorado, irritado. Isso, é verdade. Eles têm uma influência no dia, depois que a gente acorda, né? Tem gente que sofre essa influência. Exatamente. Aí quando chega nesse ponto de incomodar, eu acho importante buscar uma ajuda profissional com o psicanalista. Sabe o que eu acho um barato? Quando a pessoa fala para mim de um sonho, que ela está sendo perseguida ou que ela está apanhando, e aí eu já escutei isso, inclusive meu marido fala isso para mim. Aí eu vi que o sonho era meu, eu fui lá e bati. Eu corri atrás da pessoa, falando como que a pessoa consegue? É possível? No meio do sonho você fala, peraí, o sonho é meu, eu não vou apanhar. Olha só, que legal. Eu ia perguntar para ela se ela dá uma dica. Eu acho que isso que você está falando chama-se ressignificação. Você dá um novo significado, se você pode, né? Isso que o seu marido faz não é tão fácil. Você ter o controle do seu sonho. Algumas pessoas conseguem, outras não. Então é possível, ele não está passando um caô em mim. Não, durante o sonho ele quer controlar. Né? Ele tem essa capacidade. Isso é legal, mas isso não é tão comum. Não são todas as pessoas que conseguem ter esse controle. Tá, mas se eu acordar 3 horas da manhã assustado porque sonhei com alguma coisa difícil, alguma coisa ruim, tem alguma coisa que eu possa fazer? Levantar, beber água, respirar um ar puro na varanda, alguma coisa assim? Bem, eu acho que já que você despertou, vamos aproveitar então. Essa é uma dica não só para quem desperta no meio da noite, por conta de um sonho, como também de manhã. Deixar do lado da cama um papel, uma caneta ou um gravador. Antes de levantar, a primeira coisa é anotar o que sonhou. Porque se a gente levanta, acende a luz, vou escovar os dentes, meus pensamentos já se prendem no meu dia a dia e eu esqueço do sonho. Então, para a gente lembrar, a gente precisa anotar assim que desperta. Então, vamos supor que eu sonhei que eu vi um prédio, entrei no prédio, subi correndo a escada. Esse foi o sonho, despertei. Anote, prédio, escada, correndo. Depois tenta lembrar dos detalhes, como era esse prédio, eu estava com medo, tinha alguém me perseguindo. Começa a anotar tudo que foi conseguindo lembrar do sonho, porque senão a gente esquece mesmo, né? Porque entre o consciente, domina o consciente, né, na mente, e a gente esquece o que a gente sonhou. E aí depois liga para a Iona. E aí o que eu faço com essas anotações? Liga para você. Então, é possível a gente se autoanalisar, mas se não tiver condições ainda, maturidade, vai ficar difícil. Então pode buscar ajuda profissional, sim. E aí, se despertou às 3 da manhã, porque não consegue mais dormir, já aproveita, já anota seu sonho, deixa lá, esquece aquilo, pode fazer alguma coisa para se acalmar mesmo, tomar um chá, uma água e volta a dormir. Agora, tem um filme que eu assisti, chama Minha Vida em Outra Vida. Você já assistiu? Já.
Então, é a história real, até então, que a gente sabe do filme é isso. E a moça, ela tem sonhos recorrentes, o mesmo sonho, com detalhes riquíssimos da época, né? Os sonhos dela se passam num lugar da Irlanda, se não me engano. Ela vê a catedral, ela desenha e procura, e aquela catedral existe. Ela sonha com os nomes, depois ela busca no filme o significado para aquilo. Não vou contar o final para você assistir, porque é bem interessante. É possível isso? É mediunidade? O que seria? Então, na realidade ela não sonhava, ela estava acordada, né? Nas cenas dos filmes, exceto acho que na primeira cena que foi ela um tá sonho, dormindo. que ela está dormindo, o resto ela estava acordada, ela tinha visões. Isso. Então isso já não tem nada a ver com sonho. Essa é uma questão aí de religião, enfim. Já tá mais ligado à espiritualidade. Exatamente. Que também interferia no sonho dela. Que também entrava, porque uma das primeiras cenas ela está sonhando, né? Mas o resto do filme é sempre ela tendo lembranças. Na realidade, eram lembranças de uma outra vida. Né? Que pode acontecer nos sonhos também, ou não? O que você acha como psicanalista? Como psicanalista, não. Porque é legal. Porque aí a gente vai falar de reencarnação. Entendi. Não, é legal assim dentro da sua profissão, né? Não. O que eu queria saber é o seguinte, tem gente que fala assim, eu não sonho. E tem gente que fala, nossa, todo dia eu sonho. Tem gente que não sonha? Não, todos nós sonhamos. O que acontece é que nosso sono é feito por estágios. Então nós temos 4 estágios não REM e um estágio REM, que é o movimento rápido dos olhos. Nesse estágio nós sonhamos. E nós temos pequenos despertares durante a noite. Se nós tivermos um despertar durante o sono REM, com certeza nós vamos lembrar. Se for durante o sono não REM, talvez a gente não lembre. Não lembre do sono. E normalmente quando a gente acorda, a gente está no estado não REM. Agora, Iona, e o déjà vu, né? O já vi isso acontecer. Diga um déjà vu. O déjà vu, ele pode ser de sonho? Como é que a gente traduziria isso para quem está em casa? Eu acho que em relação ao sonho, como eu disse, às vezes a gente passa, durante o nosso dia mesmo, a gente passa, vê alguma cena, coisas da infância, às vezes a gente não recorda, mas está registrado dentro da gente. E aí você se depara de novo com aquilo, dá essa sensação de déjà vu. Entendi, fica mais fácil. Grandes invenções surgiram de sonhos. A pessoa estava ali trabalhando, quando ela foi dormir, aí veio a solução. O que é? A mente continuou trabalhando, será? Inconscientemente ela já sabia a resposta. Que são os sonhos premonitórios, que na realidade a gente não adivinha nada, né? Mas vamos supor que você está dirigindo de uma maneira imprudente. Você está dirigindo muito rápido. E aí você sonha que você bateu o carro, que você sofreu um acidente de trânsito. Na semana seguinte você de fato sofre um acidente de trânsito. Fala, olha, eu já sabia, eu adivinhei que isso ia acontecer. Não, na realidade, inconscientemente, você já sabia que você estava propenso a sofrer um acidente de trânsito. O seu inconsciente já sabia. Então o sonho ele pode nos dar avisos, mas na realidade coisas que a gente já sabe. Tá, isso aí no caso negativo. No caso positivo, eu não me lembro mas alguns inventores perceberam as soluções matemáticas durante o sono. Quer dizer, é isso que eu pergunto. Sim. Como é que ele teve uma solução de uma equação matemática que ele trabalhou 10 horas naquilo e depois quando ele foi dormir apareceu a resposta? Provavelmente o consciente dele já estava cansado, ele estava exausto, ele relaxou e o inconsciente entrou em ação. Ou seja, ele já sabia a solução daquilo e o inconsciente trouxe para ele. Agora, em relação às crianças, porque quem tem criança pequena em casa tem uma certa dificuldade. Porque sofre de terror noturno. A criança às vezes acorda gritando. Terror de noturno. Né? Tem uma série de situações que a gente não sabe o que fazer. O que acontece na cabecinha das crianças? O terror noturno, ele acontece, pode acontecer com adulto, mas acontece mais com criança. E normalmente a criança não lembra que estava sonhando. Quem sofre de terror noturno não lembra, porque ele ocorre na fase não REM do sono. Que é a fase em que você não sonha, né? Não tem a lembrança. Ele não tem a lembrança do sonho. Então ele acorda, ele grita, ele chora. De manhã, quando ele desperta, você fala, nossa, o que aconteceu? Não lembra. Ele lembra que ele chorou, ele lembra que ele gritou, mas ele não sabe exatamente o que ele estava sonhando. E o terror noturno é mais comum na infância, mas é importante, existe tratamento para trabalhar isso. É legal, então, os pais... Porque a falta de sono afeta aí, né? Exatamente. O crescimento, a questão do rendimento escolar. Então, os pais percebendo que é algo recorrente... Exatamente. É legal procurar um psicanalista e tentar tratar, né? Sim, com certeza. E como seria esse tratamento, Iona?
A gente vai tentar Conversa. descobrir, sim, através da associação livre, da conversa, mas a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo, o que está causando tanta angústia naquela criança ou naquele adulto. Se o ambiente também pode até influenciar. Quero te perguntar, o ambiente influencia muito, né? Como você disse, a gente passa, vê, e a criança tem um ambiente às vezes saudável, às vezes não. Uhum. E aí se manifesta no sonho. Sim. Ai, adorei. Olha, a gente vai pôr no nosso Facebook, eu não sei se você já viu, mas tem um psicólogo que é escocês, ele há 30 anos dedicado aí a estudar os sonhos, ele colocou 10 situações comuns. Então ele diz que alguns sonhos, eles são repetidos para muitas pessoas. Então, perder o dente, todo mundo sonha que perde dente, que tá fugindo de alguém, todo mundo sonha que foge de alguém. Então, na nossa página lá no Facebook, TVR Sorocaba, é só você acessar, a gente vai colocar esse material e você dá uma lida lá, ver se interessa e se tem a ver aí com o seu dia a dia, tá bom? E Ana, eu quero agradecer a sua presença aqui no Entre Nós. Você está convidada a provar o nosso tabule. Eu sei que você é vegetariana, então é uma receita que você vai adorar. Então a gente vai para o intervalo e volta já já. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro dos amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal. A gente vai encerrando o nosso programa de uma forma curiosa. Temos uma psicanalista que analisa o subconsciente, né? Que analisou um pouco os sonhos. E um homem racional, um professor de matemática. Que destruiu o meu sonho de ganhar na Mega Sena. Então a gente pega, faz essa mistura, que nem a Kátia cria as suas receitas com coisas diferentes. A gente pega e diz o seguinte, continue trabalhando, continue guardando dinheiro, né? Continue fazendo sua poupança e adquirindo aquilo que você quer devagarinho, continue alimentando os seus sonhos de olhos bem abertos, né? Fazendo amigos, curtindo a sua vida, vivendo cada dia, cada minuto, cada segundo. Né? Porque estar vivo é muita sorte. É muita sorte. Vamos brindar então a este momento alegre. Me dá meu copo. Obrigada. A nossa alegria de estar vivo entre amigos. Fiquem com a gente, fiquem entre nós, por favor. A gente se vê. Make the grass grow green beneath my toes, and if the sun comes out, I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough. Você assistiu Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único.